Nesse vídeo eu vou fazer pra vocês mais um top 10 melhores vilões do Ben 10 parte 2 que vocês amaram muito e tiveram um bom feedback, um bom número de visualizações, por aí vai. E eu vou deixar a primeira parte na descrição. E última coisa antes de irmos para o vídeo de verdade, eu queria dizer que eu estou tossindo um pouco, então não estranhe. Então cheio de enrolação, vamos lá. Em 10º lugar fica Roxo, Robótica ou simplesmente Joey. A Roxo apareceu pela primeira vez em A Aliança, em que, caso você não lembra, ela era a garota que era de uma gangue de mulheres que se fundiu a um dos robôs do Vilgax. E por causa disso, ela acabou se tornando uma ciborgue. Enfim. E ela era tão poderosa, mas tão poderosa, que Ben não conseguia a derrotar do modo de fora, somente do modo de dentro com o Ultra T. E mesmo se livrando do duelo com o robô, criaram uma armadura para ela, que ainda deixaram ela muito, muito perigosa. E ela tá nessa lista porque simplesmente ela é uma das melhores vilãs do Ben, mulheres pelo menos, e que também merece nosso respeito, que foi a primeira vilã feminina que Ben enfrentou em toda a sua carreira de super-heróis. E tudo bem, em um lugar fica Zomboso. Zomboso é um palhaço que Ben tinha muito medo, e ele alimenta-se das emoções de todos, e por causa disso ele criou um circo e contratou os psicolocos para ajudar nos seus planos. Enquanto ele distraía a plateia fazendo elas rirem, eles roubavam os bancos enquanto ele fazia elas rirem, e por causa disso ficava mais forte. Ben, após descobrir que o palhaço ganhava poderes, se tornava cada vez mais poderoso quando se alimentava da alegria dos outros, ou do medo que acontece no universo, Ben engole seu medo, o supera, e assim o Zomboso fica desaparecido até a supremacia alienígena, até que o universo estragou tudo desse medo do Ben sobre palhaços. Mas tudo bem, né? Em 8º lugar fica Ragnarok. O Ragnarok, na verdade, é uma grande dúvida com os fãs do Ben 10. Eu, pelo menos, tenho essa dúvida. Se Ethan Levin não existia e que tudo foi uma memória implantada pelos Cervantes para que Marx se sentisse culpado e assim cuidasse de seu filho, entre aspas, o Kevin, então Ragnarok é quem? Mas cortando esse negócio, Ragnarok é o responsável pela morte de Ethan Levin, pelo menos é o que diz na memória, e que também deseja o coração da estrela, que dará incríveis poderes a ele. E então, aumentará seus poderes com poder de estrela, enfim. Mas ele é bem poderoso, o seu visual é muito bom, além dele ser uma referência ao Ragnarok Asgardiano. Enfim, mas o mais interessante é que ele é um dos poucos vilões que os heróis mataram, que no caso foi o Kevin que matou, mas se bem que o Kevin é um anti-herói, mas não importa. Enfim, em 7º lugar fica Rex. Eu sei que na primeira parte eu disse que o Rex não estava agindo como vilão ultimamente e ele perdeu seu conceito. Sim, eu sei. Mas vamos ignorar esse Rex Nutella e olhar pro Rex Raiz. O Rex Raiz era muito poderoso, tipo, muito. Ele superava a Encantriz facilmente. E então, o que aconteceu em seguida foi que Ben não conseguia derrotar ele de tão poderoso que era. E dificilmente ele era derrotado pelo Ben, mas de alguma forma Ben conseguia derrotar, mas com a ajuda do próprio Vomax e da Gwen. Enfim, então aí, mais pra frente, como eu já tinha dito, ele foi muito desvalorizado, tipo, muito desvalorizado. Então tá, em 6º lugar fica Helena Válidos. A Helena Válidos também foi contaminada pelos nanochips, como seu pai, enfim. Então, ela desejava se tornar a rainha. E ela é a rainha de certa forma, porque dependendo da versão, você vai ver que ou ela criou a rainha falsa ou precisava se livrar da atual rainha. Mas, de qualquer forma, a farsa dela foi revelada e ela se mostrou bem poderosa, uma das vilãs bem poderosas do Ben. E ela nutria também um amor pelo Ben, mas que não era correspondido, porque na época ele amava a Julie. E ela ganhou um ódio tão mortal, mas tão mortal do Ben que, só pra variar, queria matá-lo, como se ninguém tivesse tentado antes. Mas diferente de muitos vilões como Vilgax, Doutor Animal, Rex,
robóticas, um Bozo, e dentre outros doidos. Ela não tentou matar o Ben na luta, nem usando uma tecnologia, não. Ela tentou matar ele de um modo bem sádico, fazendo com que os seus nanochips entrassem pela boca de Ben e tentassem o asfixiar. Me diz se isso não é sádico. Enfim. Então tá. Em quinto lugar fica Michael Morningstar, o Estrela Sombria. O Estrela Sombria, no meu ponto de vista, é um dos vilões muito poderosos. Enfim, Michael Morningstar era filho de um encanador que tinha a habilidade de sugar a energia vital das pessoas a partir de Tóquio, a partir de raios. E ele era um garoto bem popular, bonito e por aí vai. Tanto é que ele é narcisista. E por causa disso, ele não tendo um comportamento recíproco quanto às garotas, ele sugava sua energia vital, se aproveitando da paixão delas por ele. E por consequência elas se transformavam em zumbis. Mas quando ele tentou isso com Gwen imediatamente o derrota, tomando sua vitalidade de volta. E as garotas, após descobrirem como recuperar sua vitalidade de volta, elas fazem o mesmo, transformando o Michael numa espécie de zumbi que, com seu ego ferido, ele agora usa uma máscara de ferro. Tudo bem, em quarto lugar fica Capitão Nemesis, Cal Nemesis, ou Capitão Inimigo, ou até mesmo Overlord, se você preferir. Enfim, Overlord, Capitão Nemesis, eu vou falar Cal Nemesis porque esse é o nome dele. Enfim, ele era o ídolo do Ben, junto com o Capitão... o Canguru Comando, desculpe. Enfim, mas ele era o ídolo do Ben, mas se sentiu com inveja quando viu que Ben era o herói. E tanto é que ele queria ser sempre o centro das atenções. Que ele até contratou os mercenários para poderem atacar e ele ser o herói. E até revelou robôs da quinta dimensão para sequestrarem e destruírem a cidade. Mas no fim de tudo, ele sequestrou Jennifer Noturno e também a June e fez ele escolher. Mas Ben teve uma luta acirrada, mas também dura, visto que o próprio Ben ficou com diversos problemas porque teve que enfrentar o seu herói. Mas ele passou até por cirurgia plástica, mas que no universo foi revertido. E tem até uma história legal com ele e a Jennifer Noturno, que envolve um tema sério, que é a Síndrome de Estocolmo, que em breve será abordado junto com os episódios mais sérios e sombrios de Ben 10. Aguardem. Tudo bem. Em terceiro lugar fica Kyber, o Caçador. Kyber é um caçador contratado pelo Dr. Psicobos para coletar DNA predador que fosse contra o do Omnitrix. Tanto é que ele caçou as feras mais terríveis e captou seu DNA no Nemetrix. E toda vez que ele ativava o apito em Zed ou no seu Panuciano, enfim, eu adoro esse nome, Panuciano, enfim, ele sempre caçava Ben e Ben tinha diversas dificuldades e ficava receoso de escolher qual alien usar, visto que era complicado, porque ele não saberia se o alien está ou não na cadeia alimentar. Enfim, mas mesmo se livrando de seu Panuciano e de Zed, ele não ficou de fora. Usou Scourge, um parasita alienígena que lhe deu poderes dos predadores. Porém, ele não era tão poderoso assim com Scourge, já que só os animais poderiam aguentar tal selvageria do Nemetrix. Em segundo lugar fica Eon. Ah, mas Android, você falou que ele é filler. É, eu sei que ele é filler, mas eu quis colocar porque eu não resisti. Enfim, o Eon é um Ben de outra dimensão, uma realidade alternativa em que o Ben se tornou do mal. Enfim, e que vai para nossa Terra para ativar as mãos do juízo final, as mãos do Armagedon, como foi lá no Supremacia Alienígena. Mas sempre foi impedido por Ben, tanto é que ele tentou corromper o Ben da nossa dimensão, ou da outra dimensão, eu não sei direito porque isso é tão filler que eu tô tão confuso, enfim. Tentou corromper, mas fracassou. Mas é interessante pensar que Eon sempre vai existir, visto que sempre vai ter uma terra paralela em que Ben se deixou corromper pelo DNA de Eon, ou Eon nunca foi destruído, já que o tempo é relativo, já que ele pode também
lamber muito bem suas feridas por toda a eternidade e voltar aqui em exatos 15 segundos. É isso que torna ele interessante, porque esse contexto de viagem no tempo, ó, perfeito. Enfim, e em primeiro lugar, que vocês me pediram muito, Malware. Malware é um mecamorfo galvaniano defeituoso, que diferente de seus compatriotas mecamorfos galvanianos, saiu defeituoso e corrompido, com a habilidade de corromper e consequentemente matar outros mecamorfos, culpando Azimuth pela sua aparência e porque de certa forma ele é o pai dele, enfim. Culpando ele sempre tentou se vingar. E quando ele teve posse da hélice do planeta Mecamorfo Galvaniano, que eu não lembro agora o nome, enfim, ele ficou com aquela famigerada forma vermelha. E além do que, não está satisfeito porque que ele está nessa posição, enfim, ele capturou o alien favorito do Ben na época, que era o Feedback. Ele destruiu o Feedback, sempre voltou quando o Ben... sempre voltou para atormentar o Ben e a sua equipe. Precisou da equipe inteira para derrotar o Malware. Não foi o Enormossauro e o Gigante, que são os aliens mais poderosos do Ben, não foram suficientes para derrotá-lo. E precisou do próprio Feedback para matá-lo. Isso de certa forma é até um ciclo vicioso, se formos parar para pensar, mas enfim. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E por favor, não esqueça de ativar a notificação. E sério, se você gostou mesmo, dá o like. Ou se você simplesmente é inscrito, dá o like, porque o YouTube não vai te notificar se você parar de dar like nos vídeos. Então eu sou o André e digo tchau.